Segunda Crônicas 33. Como tem sido bom essa campanha de oração que nós estamos fazendo nos cultos de quarta-feira. Como tem sido bom falar sobre o poder da oração. E você tem percebido Deus respondendo orações? Segunda Crônicas 33, versos 9 a 13. Lemos: E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Leia comigo esta última frase. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Pai, que todos nós conheçamos que o Senhor é Deus, por meio desta igreja, por meio deste culto. Revela-nos a sua deidade, ó Deus, para que nós possamos transformar nossa vida, possamos transformar nossos pensamentos, nossas atitudes, para que possamos ser transformados conforme a vontade de Cristo. No nome dele oramos agradecidos, amém. Podem se assentar. Meus irmãos, a primeira vez que a palavra ímpio aparece na palavra de Deus, porque hoje nós vamos falar sobre a oração de um ímpio. Como que Deus escuta a oração de um ímpio? A primeira vez que a expressão ímpio aparece na Bíblia foi em Gênesis 18, verso 23. Lemos: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Veja que Abraão pediu a Deus que poupasse, pelo menos os justos que moravam em Sodoma e Gomorra antes de destruir aquelas cidades. E ele próprio fez o contraste entre o ímpio e o justo. A palavra ímpio, no Velho Testamento, significa criminoso ou alguém culpado. Já a palavra justo é o oposto. Significa alguém inocente, alguém correto. O rei Manassés, diz a Bíblia, ele foi um dos piores ímpios, eu não disse reis, mas uma das piores pessoas que já existiu sobre a face da terra. Um dos piores personagens do Velho Testamento. Por causa dele, a nação de Judá acabou sendo levada cativa para o país da Babilônia. Deus pesou a mão sobre Judá por causa do governo ímpio de Manassés. Também ele fez com que seus filhos passassem pelo fogo e fossem dedicados a um ídolo chamado Moloque. Isso quer dizer que seus filhos foram queimados vivos. Era um ritual macabro, demoníaco, que Deus odiava. Assim como Deus odeia, por exemplo, o aborto nos dias de hoje, que causa sofrimento nas pessoas mais inocentes que existem no mundo. Ele também fez um ídolo de escultura e colocou aquele ídolo dentro do templo de Deus, no lugar de Deus. E ele buscou a astrologia, a necromancia e a magia negra. Realmente, ele conseguiu ser o pior de todos os ímpios dentro do Velho Testamento. E humanamente falando, não havia esperança para este homem. O verso 6 diz: Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Meus irmãos, eu tenho consciência dos meus pecados, eu não me julgo melhor do que Manassés, eu também já fiz coisas que
foram graves aos olhos de Deus, mas humanamente falando, eu tenho certeza que eu ainda não consegui ser tão ruim quanto este homem. Eu ainda não consegui ser tão ímpio quanto este homem. Mas eu quero que você saiba nesta noite que o pior tipo de ímpio que existe é aquele que consegue provocar a ira de Deus. E quantos aqui já não conseguiram provocar sobre si, e talvez até sobre sua família, a ira de Deus? Deus é paciente, Deus é longânimo, mas a Bíblia garante que Ele é um Deus justo. O profeta Naum disse a respeito de Deus: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Em outras palavras, a paciência de Deus é duradoura, mas ela não é infinita. A paciência de Deus se estende até se perder no horizonte, mas ela não é infinita. Então todos nós deveríamos atentar para este fato, que ao culpado Deus não tem por inocente. Deus esperou, irmãos, 55 anos antes de julgar o rei Manassés. 55 anos, é mais que uma vida. Deus suportou 55 anos de pecado e de rebeldia. Ele foi tardio em irar-se para com o rei Manassés, mas irou-se. Finalmente, chegou o dia do acerto de contas, e a Bíblia diz, Manassés foi amarrado, de que forma? Com ganchos, e levado à força para a Babilônia. Imagino que ganchos atravessaram a sua carne, e ele foi tratado como um verdadeiro animal, como ele merecia ser tratado, e como ele estava agindo. Certo vizinho cresceu em uma igreja evangélica, eu me lembro dele, ainda muito jovem, ele começou a fazer uso de drogas e a cometer pequenos delitos, mesmo crescendo dentro de uma boa igreja. Ele nunca foi pego, e justamente porque ele nunca foi pego, por ser de menor, ele nunca foi responsabilizado, então ele achou que fosse invencível. E com 17 anos de idade, ele foi fazer um pequeno assalto. Mas para sua surpresa, a vítima era um policial à paisana. E ele levou um tiro na espinha. E está paraplégico pelo resto da vida. Nem banho ele consegue tomar sozinho agora. Exatamente o que a Bíblia diz em Números 32, 23. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não é você quem vai achar o pecado vai achá-lo. Porém, meus irmãos, no meio disso tudo há uma boa notícia, até mesmo para os piores ímpios deste mundo. Ezequiel 18, 23. E veja que tudo isso está no Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de amor do Novo Testamento. Amém, irmãos? E veja o que esse Deus de amor diz em Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Por mais ímpio que Manassés tenha sido, Deus ainda queria que ele se convertesse. Então nesta noite, você e eu queremos orar, você e eu queremos ser ouvidos por Deus, você e eu queremos ver milagres acontecendo na nossa vida e na vida de outras pessoas que amamos. Mas para isso, nós vamos ter que fazer a oração do ímpio. Hoje à noite, nós estamos aprendendo sobre a oração de um ímpio. E nós vamos precisar fazer a oração de um ímpio. Mas quem é ímpio nesta noite? Primeiramente, é aquela pessoa que despreza a palavra de Deus. E talvez você diga, eu não desprezo a Bíblia. Verbalmente você não a despreza, mas talvez você a esteja desprezando com as suas decisões e por meio das suas atitudes. Dependendo do que você decide a respeito do cônjuge, a respeito dos filhos e a respeito dos pais, a respeito da igreja local, talvez você esteja sim desprezando a Bíblia e consequentemente agindo como uma pessoa ímpia. E falou o Senhor a Manassés,
E falou o Senhor ao seu povo, porém não deram ouvidos. Eles eram ímpios, porque não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. Manassés, ele desde cedo foi ensinado, desde cedo ele foi avisado, desde cedo do seu ministério ele foi exortado, mas ele desprezou, ele conseguiu desprezar todas as advertências da parte de Deus. O ímpio não é só aquela pessoa que ingere bebida alcoólica até perder o bom senso, não é aquela pessoa que fuma, estragando a sua saúde, ou que se prostitui, mas ímpio é todo aquele que despreza a palavra de Deus. Infelizmente, a igreja está cheia de pessoas ímpias. Na verdade, este é o pior tipo de ímpio que existe, aquele que conhece a verdade, mas não a pratica, aquele que sabe o que deve ser feito, mas faz o contrário. Manassés conhecia a lei de Deus, ele conhecia o Deus da lei, ele conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele pecou então porque quis, e não porque era ignorante. Então veja, esse é o pior tipo de impiedade que existe. Praticar o pecado sabendo que é pecado. Quando uma pessoa então despreza a palavra de Deus, ela está agindo como ímpia, e ela está pecando de duas maneiras. A primeira, tornando-se pior que os outros. Será que eu consigo ser pior do que outras pessoas? O tempo todo. Como? E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Toda vez que eu provoco a ira de Deus, eu estou pecando pior do que as outras pessoas. Talvez Manassés pensou que estivesse pecando apenas um pouquinho. Ele não estava planejando ir tão longe com o pecado. Mas o que ensina a Bíblia, um abismo chama outro abismo, ou um pecado chama outro pecado. E é assim que eu e você estamos provocando a ira de Deus sobre nós. Pecando um pouquinho aqui, pecando um pouquinho ali, e de repente o nosso pecado se torna uma bola de neve. E nós nos tornamos piores do que outras pessoas. Nós tínhamos na igreja, enquanto eu crescia, um exímio tocador de violão. Ele era o braço direito do nosso pastor quando eu me converti. Ele tocava o violão como ninguém, cantava hinos especiais, dueto, quarteto, trio. Ele cantava no nosso coral, ele tinha uma voz muito linda. O seu único problema, ele maltratava a sua mãe. Ele não era dócil para com a mãe, educado, generoso, ele a maltratava. E depois disso, porque um pecado chama outro pecado, ele começou a cometer pequenos deslizes, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e de repente ele caiu na prostituição, e depois ele passou a usar drogas, e finalmente ele se tornou um ladrão profissional de automóveis. Manassés também começou com pequenos delitos, mas como ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tem, mais você se aprofunda no pecado. Por isso que a maioria dos crentes, quando cai no pecado, cai de cabeça. E como ele tinha conhecimento da palavra, ele se aprofundou no pecado. E Jesus realmente avisou sobre este perigo. Ele diz em Lucas 12, verso 48, e este versículo se aplica a todos nós que fazemos parte de uma boa igreja, que fazemos parte de uma igreja cristocêntrica, fazemos parte de uma igreja que ensina a verdade, nada mais além da verdade. Jesus diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus confiou o reino de Judá nas mãos de Manassés, por isso ele foi grandemente cobrado por Deus. Então veja, meus amados irmãos, que um ímpio é aquela pessoa que despreza a palavra de Deus. E quando uma pessoa despreza a palavra de Deus, ela consegue também desviar outras pessoas do caminho.
Veja o verso 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém. Ninguém cai no pecado sozinho. Nosso pecado sempre vai contaminar outras pessoas e atingir outras pessoas e também influenciar outras pessoas. Foi o que Manassés fez. Ele não desviou-se sozinho, mas ele contaminou toda uma nação. Pesquisas revelam que filhos de alcoólatras têm muita chance de serem alcoólatras. Pais violentos produzem filhos violentos. Prostituição gera prostituição. Mentira gera mentira. E assim todo pecado que eu e você praticamos tem o poder de contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso o ditado, tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho. Não é por causa da genética, é por causa da influência. Um certo pai me diz: pastor, meu filho está mentindo como eu, irritando-se como eu, ficando irado como eu, tratando as pessoas, inclusive a mãe dele, como eu. Pastor, ele está se tornando uma cópia perfeita de mim. E eu disse para ele: engano seu, pai. Na verdade, o seu filho está se tornando uma cópia pior que a original. Pode ter certeza que a segunda geração sempre vai mais além do que a primeira geração quando se trata de pecado. Os nossos pecados têm mais poder sobre as pessoas do que as nossas virtudes. Eu não entendo porquê, mas é a pura realidade. Nós conseguimos influenciar, impactar mais as pessoas por meio dos nossos erros e falhas do que por meio dos nossos acertos. Pode observar que os crentes que mais influenciam são os carnais e não os espirituais. Talvez porque esteja em maior número, mas Deus disse: o vosso pecado vos há de achar, quer seja na sua própria vida ou na vida de seus filhos, o vosso pecado vos há de achar. Então, nesta noite, não seja mais um ímpio. E como eu faço para não ser um ímpio? Faça a oração de um ímpio. Não faça a oração de um justo. Não faça a oração de um santo. Faça a oração de um ímpio. E lembre-se que o ímpio é aquela pessoa que despreza a palavra de Deus, a começar pelos mínimos detalhes. Segunda marca do ímpio é aquela pessoa que não tem forças contra o inimigo. Veja o verso 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Os babilônicos, eles eram cruéis. Imagine esses ganchos, presos à pele das vítimas. Manassés não teve forças contra os seus inimigos. Arrogante e prepotente contra o seu próprio povo, mas encontrou o inimigo mais poderoso do lado de fora. Ele foi levado à força para um outro país, para onde ele não queria ir, e obrigado a fazer o que ele não queria fazer. A Bíblia ensina que eu e você também temos 3 inimigos poderosíssimos, com os quais nós não deveríamos jamais medir força. Nós não somos páreos para eles. Satanás, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O mundo em que nós vivemos, atraente, atrativo, e a nossa própria carne. E quando eu e você não vencemos esses inimigos, vamos fazer coisas erradas, mesmo dentro da igreja. Primeiramente, cometemos atos ilícitos. Verso 2 diz: e fez Manassés o que era mal aos olhos do Senhor. Não interessa que seja aprovado pelos homens. O que importa é se parece mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante
dos filhos de Israel. Antes da Babilônia, este Manassés já tinha se vendido para o próprio diabo em pessoa. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez imagens de esculturas e adorou aquelas imagens como que se fossem Deus. Ele adorou os demônios. Ele profanou o templo de Deus. Ele passou os seus filhos pelo fogo. E nós, o que estamos fazendo e sabemos que é mal aos olhos de Deus? Não estamos lendo a Bíblia como deveríamos, de forma devocional, pessoal. Não estamos orando como deveríamos, de forma devocional e pessoal. Não estamos evangelizando, falando de Cristo, como deveríamos. E a grande maioria de nós não está sendo fiel à casa de Deus como deveria. Então Tiago 4,17 diz: aquele pois que sabe fazer o bem, o certo, e não o faz, comete, diga alguém, pecado. Nós estamos cometendo atos ilícitos o tempo todo, e nem percebemos. Por isso que nesta noite, eu o convido a fazer a oração do ímpio. Pois se Deus ouviu o ímpio Manassés, Ele há de ouvir o ímpio Rômulo. Ele há de ouvir qualquer ímpio de nosso meio. O ímpio é todo aquele que não tem forças contra a tentação e por isso mesmo ele comete atos ilícitos. E atos ilícitos é tudo que se chama de pecado. E não necessariamente a lista que uma igreja ou que você tenha feito. Segundo, ele comete atos ilícitos e frequenta lugares ilícitos. Veja verso 11: os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias, o levaram para Babilônia. Deus não queria que ele fosse para a Babilônia. Deus não queria que o filho pródigo parasse dentro de um chiqueiro. São lugares ilícitos, imundos. Não é lugar para um filho de Deus. E a Babilônia simboliza o mundo na Bíblia. Ela era um lugar de confusão, de misturas. Sabe o que o profeta Jeremias falou a respeito da Babilônia? Ele disse para os filhos de Israel: saí do meio dela, ó povo meu, livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Ele está falando da Babilônia espiritual, que simboliza o mundo, que simboliza o pecado da carne. E ele disse: saí do meio dela, não fique na Babilônia, meus irmãos. Manassés foi levado para a Babilônia com ganchos, com algemas. Sabe por quê? Porque a pessoa na Babilônia, ela não possui liberdade. A pessoa na Babilônia não tem lugar de liberdade. Ela não faz a vontade dela, ela pensa que está fazendo a vontade dela, mas ela acaba não tendo forças contra o pecado. Os filhos de Saddam Hussein, e muitos jovens não sabem quem foi Saddam Hussein. Ele era o presidente do Iraque. No ano de 2002, 2003, ele foi deposto e eventualmente ele foi enforcado. Mas por muitos anos, ele era o presidente máximo daquele país, e os filhos dele, literalmente, moravam na Babilônia geográfica. Iraque hoje é onde ficava a Babilônia de Nabucodonosor. Eles tinham fama, os filhos de Saddam Hussein tinham poder, e tudo que o dinheiro podia comprar, os inimigos, eles mandavam matar. Os amigos, eles matavam eles mesmos. Eles próprios matavam os chamados amigos, e enquanto os amigos estavam se embriagando em festas, eles matavam os amigos pelas costas. Mas hoje, onde eles estão? Todos eles. Biblicamente falando, eles estão todos sofrendo no fogo do inferno. Sem dinheiro, sem fama, sem poder.
Por isso que o profeta Jeremias já avisou há milênios: saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Deus quer que saiamos e deixemos e abandonemos a nossa Babilônia. Mesmo dentro de casa, nós fazemos da nossa casa uma Babilônia. E Deus quer que saiamos da Babilônia. Na França, mais de 14 mil pessoas morreram durante o verão assassino. O calor do verão de 2003 ultrapassou mais de 50 graus Celsius. E dizem que isso está para acontecer de novo. Mais de 14 mil pessoas morreram naquele verão assassino. Eu garanto que se a terra lá na Europa pode ficar tão quente assim, o inferno será um lugar mais quente ainda. E o ímpio pratica esses atos ilícitos, ele frequenta esses lugares ilícitos, mas Deus ensina que o homem de Deus sai desses lugares, não permanece nesse lugar. Então, quem é ímpio nesta noite? Senão aquele que despreza os ensinamentos da palavra de Deus, senão aquele que não tem força contra os seus inimigos, Satanás, o mundo e a própria carne. Mas, meus irmãos, você deve estar se pensando: como que eu posso fazer a oração do ímpio? A boa notícia é que o ímpio pode ser salvo. Veja o verso 13. E fez-lhe oração, quem? O ímpio. E Deus se aplacou para com ele, para com o ímpio, e ouviu a sua súplica do ímpio, e tornou a trazê-la a Jerusalém, o ímpio, e ao seu reino. Deus restituiu ao ímpio tudo que uma vez lhe pertencia. Então, conclusão: conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Por incrível que pareça, Manassés foi salvo. Amém, irmãos? E um dia você e eu vamos conhecê-lo no céu. Isso só foi possível porque Deus é um Deus de amor, um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Goste ou não de saber, Deus é bom. Se Manassés foi salvo, qualquer um de nós pode ser salvo. Se Manassés foi perdoado, qualquer um de nós pode ser perdoado. Se Manassés foi restaurado, qualquer um de nós pode ser restaurado. Sabe por quê, irmão João Henrique? Eu parei de disciplinar pessoas em público, não trago mais ninguém na frente da igreja, porque vai ser um bando de ímpios perdoando o ímpio. Chega, amém, irmãos? Isso é hipocrisia na sua essência. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. De maneira nenhuma minimizamos o pecado. O pecado tem que ser tratado, mas da forma certa, do jeito certo. E a forma certa e o jeito certo é o jeito bíblico. Veja, não importa a quantidade de pecados em nossas vidas. O apóstolo Paulo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o ímpio principal que Jesus veio buscar. Então Paulo se sentiu o pior dos pecadores, pior que o rei Manassés. Mas para ser salvo, precisa haver arrependimento de pecados, e eu diria para ser perdoado, precisa haver arrependimento de pecados. E a Bíblia diz que Manassés se arrependeu do quê? Da idolatria, do demonismo e das blasfêmias que ele havia cometido contra Deus. Então veja em primeiro lugar, a humilhação do ímpio, verso 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Quando foi a última vez que você se humilhou muito perante o seu Deus? Humilhou-se muito, quer dizer, ele confessou os seus pecados, grandes e pequenos.
ele levantou as suas mãos para o alto, ele colocou a sua boca no chão. E perante qualquer um que estivesse na sua presença, ele se humilhou perante Deus. Segundo, a oração do ímpio, verso 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica. Hoje em dia as pessoas não querem nem se humilhar mais vindo para o altar. Elas não deixam mais o banco, e vêm para o altar se ajoelhar. Elas estão fugindo da humilhação. Mas sem humilhação não há perdão de pecados. Não há misericórdia. A Bíblia claramente diz em Romanos 10, 9, vamos ler todos juntos? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas a maioria das pessoas hoje em dia, elas fazem uma oraçãozinha fajuta aí do banco, silenciosamente, e elas ignoram a importância do altar. Por isso que as igrejas andam frias, porque as pessoas pararam de visitar o altar. Este pastor não parou de convidar, amém, irmãos? Mas as pessoas pararam de vir ao altar. Manassés invocou o nome do Senhor, Deus de Israel, e foi salvo. E por último, a transformação do ímpio, verso 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, amém? E ele tirou os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Quando ele voltou da Babilônia, ele disse, só Jeová é Deus, e ele tirou todos os ídolos da sua vida. Arrependimento é isto, abandonar o caminho errado e passar a trilhar o caminho certo. Significa uma nova pessoa, uma nova conduta de vida. Manassés abandonou a idolatria, ele abandonou a magia negra, ele abandonou os altares de barro, ele se converteu ao único e verdadeiro Deus que existe. E na própria igreja, você sabe, quando uma pessoa passou por esse processo também, ela se torna diferente, ela age diferentemente. E a própria igreja percebe a transformação na vida daquele irmão ou daquela irmã. Quando se converteu a Cristo, o publicano Zaqueu, cobrador de impostos Zaqueu, ele disse para Jesus, ele havia se arrependido, ele disse, se em alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Então viu, a verdadeira salvação transforma a vida do pecador. E Manassés voltou para Jerusalém e nunca mais foi o mesmo. Quem é ímpio? É aquela pessoa que despreza os ensinamentos da palavra de Deus, por menores ou maiores que sejam. É aquela pessoa que não tem força contra o pecado. Em suma, todos nós temos os nossos dias e momentos de impiedade. A Bíblia ensina exatamente isso. Veja Romanos 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Abraão disse, mas se há 10 justos, o Senhor vai matá-los juntamente com os ímpios? Deus mostrou para Abraão, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Se hoje à noite Deus fosse poupar apenas os justos da nossa igreja, todos nós seríamos destruídos. Então nós não vamos orar, Deus, poupe os justos. Nós vamos orar, Deus, poupe os arrependidos. Você deve fazer a oração que Manassés fez. Como? Se humilhando, orando e se arrependendo de seus pecados. E só assim deixará de ser um ímpio e passará a ser um justo. E lembre-se, nenhum ímpio será abençoado por Deus. Aliás, Salmo 9,17 diz, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus.
O salvo, ele tem seus momentos de impiedade, mas o perdido é ímpio 24 horas. Manassés merecia ir para o inferno, mas sabe por que ele foi para o céu? Porque ele reconheceu que era um ímpio. Se ele tivesse feito a oração de um justo, jamais teria sido salvo, jamais teria sido perdoado. Então vamos ver comigo qual é a diferença entre a oração de um ímpio e a oração de um justo. E terminamos. Lucas 18, versos 10 a 14. Esta é a oração do ímpio. E contou-lhes, melhor dizendo, 2 homens subiram ao templo para orar. Um ímpio, ou melhor dizendo, um justo e o outro ímpio. Um fariseu e o outro publicano. O ímpio, estando em pé, ou melhor dizendo, o justo, vocês estão entendendo o trocadilho. O justo, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este ímpio publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O ímpio, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, ímpio, pecador. Digo-vos que este, o ímpio, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o justo, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E é isso que está faltando. Nós não aceitamos mais sermos humilhados. Ai daquele que ousar nos humilhar. Nós não nos humilhamos e muito menos admitimos que outros nos humilhem. Mas o reino de Deus é dos humildes e dos humilhados. Você faz parte deste reino ou vive fora dele?